Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Segunda semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos de 3 a 4, versículos de 12 a 13a, versículos 17b a 28. Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, odiava-nos e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com o rebanho em Siquém. Vem, vou enviar-te a ele. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos, e encontrou-os em Dotém. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte, e disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo, lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhe serve os sonhos. Rube, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximavam proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamos e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teremos em matar o nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar as nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. E concordaram os irmãos com que dizia. Ao passarem os comerciantes medianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas. E estes levaram para o Egito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104, versículos 16 a 17, versículos 18 a 19, versículos 20 a 21. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra, e as privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviará à sua frente José,
que foi vendido como escravo. Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre os grilhões e amarraram o seu pescoço como correntes, até que se cumprisse o que previa. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Lembrai-vos sempre das maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações, e mandou soltá-lo, e fez dele o senhor de sua casa, e de todos seus bens os despeseiro. Lembrai-vos sempre das maravilhas do Senhor, lembrai-vos sempre das maravilhas do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus, o mundo tanto amou, que ele deu o seu próprio Filho para que todos que nele crescem encontrai a vida eterna. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, versículos 45 a 46. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as suas uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-se a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um e mataram o outro, e ao terceiro apredejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que o primeiro, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e os mataram. Pois bem, quando o dono da vinha, que fora esses vinhateiros, os sumissos dos sacerdotes e os anciões e dos povo responderam: com certeza mandaram matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outro vinhateiro, que lhe tinha entregado os frutos do tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino dos céus vos será tirado, e será entregue ao povo que produz frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as palavras de Jesus, compreenderam que estava falando deles e procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas
consideravam Jesus um profeta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, narra que Israel amava mais José do que todos os outros irmãos, porque ele tinha nascido da velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos o que o pai amava mais José do que todos eles, começou a ter ódio de José e já não disfarçavam. Um certo dia, os irmãos de José levaram o rebanho do seu pai para pastorear em Sequim. Israel disse a José, seu filho: seus irmãos foi pastear o rebanho em Siquém. Vou enviar-lhes até eles. Os irmãos, vendo José, vendo de longe aos seus encontros, começaram a tramar a morte de José entre si e disseram-lhe: vamos matá-lo e em seguida jogá-los numa cisterna. Rube, porém, escutando o que eles disseram, disse-lhes: não mataremos, mas jogais numa cisterna. Rube queria fazer isso para depois livrar José da morte e entregá-lo em segurança a seu pai. Mas eis que vinha uma caravana de ismaelitas e ali começaram a perceber que vinha uma caravana. E o irmão de José disse: para que tirarmos o sangue dele e matá-los? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Assim que a caravana ismaelita chegaram, aproximaram-se deles e venderam aos ismaelitas e levaram. Já no Salmo responsorial, o salmista nos diz: mandou então a fome sobre a terra e os privou de todos os que sustentavam. Um homem enviado à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés entre os guilhões e amarraram seus pescoços com correntes, até cumprisse o que previrá. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que os libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens despeseiros. Já no evangelho narrado segundo São Mateus, narra que naquele tempo Jesus se dirigiu ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo e disse-lhes: escutai essa parábola. Um certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela larga para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o filho, pensando ao mesmo: o meu filho eles não vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho,
jogaram para fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam a Jesus: com certeza mandará matá-los de modo violento estes perversos, e arredará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as parábolas de Jesus, compreenderam que estava falando deles e procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Que possamos sempre estarmos à disposição na palavra do Senhor, anunciando a boa nova e sempre proclamando Jesus, Rei do Universo. Que possamos sempre ser prudentes e ser amáveis, sempre acolhermos aqueles que mais precisam, para que eles possam, através de nós, ir ao encontro do Senhor, hoje e sempre. Amém.